Paz do Senhor, irmãos. Eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Lucas 22. Vamos começar lendo o 33 e o 34, que vai falar assim. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Te digo, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. Irmãos, a palavra do Senhor, né? Vai falar aqui que Jesus, ele estava ali, né? Falando aos seus discípulos, né? O que ele ia passar, né? Que não ia ser fácil, né? O que ele ia passar. E Jesus, ele ia passar por tudo isso, né? Por grandes dores e humilhações pela minha e pela tua vida. Porque Jesus morreu, né, para que venhéssemos a ter uma chance, né, de uma vida eterna com Cristo, com o Senhor. E ali, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Pedro ali, ele se achava, né, forte. Ele achava, né, que ele era capaz, né, de sofrer ali com Jesus naquela hora. Quando Jesus ali fosse, né, levado pelos sacerdotes, né, pelos fariseus ali. Mas Pedro, ele não estava pronto. E quantas vezes, né, achamos que estamos prontos, né, para algo assim que o Senhor, né, até mesmo já colocou, né, em nossos corações. E ali nos achamos fortes, nos achamos prontos, assim como Pedro. Mas o Senhor, né, que nos conhece, Ele sabe quando estamos verdadeiramente, né, prontos para fazer algo, para assumir algo, ou quando não estamos, como foi aqui o caso de Pedro. Ali ele sentiu que ele estava pronto para ir com Jesus, né? Sofrer com Jesus, né? Mas ele não estava, e Jesus ali deixou bem claro, né, para ele. Jesus falou a ele: Pedro, antes que o galo cante, hoje tu me negarás 3 vezes. E ali, irmãos, aquela palavra ali foi esquecida ali da mente de Pedro, até quando chegou a hora, o momento que Jesus foi levado. E a palavra do Senhor vai falar que ali ele foi, né, acompanhando Jesus, mas de longe. E ali ele não percebeu, né, o peso, né, daquela palavra que ele tinha falado a Jesus. E quando ele estava ali, né, numa roda ali junto com o povo, a palavra do Senhor vai falar que ali, né, algumas pessoas começaram a conhecê-lo. Porque quando você anda com Jesus, você convive com Jesus, você é diferente. E as pessoas, elas veem essa diferença. A palavra do Senhor vai falar que Pedro, até então, ele não estava convertido ainda verdadeiramente ao Senhor. Mas só o fato dele andar com Jesus, conviver com Jesus, ele já era diferente. E as pessoas conseguiam ver nessa diferença nele, ainda que ele não estivesse convertido verdadeiramente. E ali, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que ali chegava um e falava: esse aí é do meio dele, andava com ele sempre negando. E a palavra do Senhor vai falar que quando ele nega, né, a 3ª vez, ele ainda ali falando, se justificando, né, que não conhecia Jesus. A palavra do Senhor vai falar que o galo, ele cantou, e quando o galo cantou, ele se lembrou, né, das palavras de Jesus. E quando ele se lembrou ali, né, das palavras de Jesus, vai falar aqui no 61, vai falar: e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E ali, irmãos, quando Pedro,
Ele ouviu, né, ali o galo cantando e viu, né, que o Senhor virou ali para ele, olhou, né, para testificar. Ali foi como se Jesus falasse: eu não te disse que tu não estava pronto, que tu me negarias, porque eu te conheço. Tu és ser humano, tu é fraco, tu é falho, tu é pecador. Irmãos, e ali a palavra do Senhor vai falar que Pedro ali, ele saiu, né? Ele saiu ali para fora. E a palavra do Senhor vai falar que ele chorou ali, né? Chorou amargamente, porque ele lembrou-se, né, das palavras de Jesus. E ali ele vendo o sofrimento ali de Jesus, e ele se viu ali incapaz de ir, né? Se entregar juntamente com Jesus. Ele se sentiu incapaz e também ele não poderia, porque a palavra do Senhor vai falar, né? Que mais na frente o Senhor ia usar ele tremendamente, né? Para converter a muitos. Mas só o fato dele ter ali, né? Negado a Jesus, ali já foi uma dor muito grande, já foi o suficiente para ele poder perceber o quão fraco ele era. Por mais que ele se achasse forte, se achasse capaz, se achasse ali valente, tem situações que vêm, né, sobre a nossa vida que nos deixa desarmados. E ali foi o que aconteceu com Pedro. Ali a palavra do Senhor vai falar que ele ali, né, se desabou em lágrimas e chorou amargamente, porque ele pôde conhecer, né, a sua fragilidade. E o Senhor fala, né, conosco nesse dia. O Senhor, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Quando o Senhor fala algo para você, creia, porque Deus, ele te conhece. Assim como ele conhecia cada um dos seus discípulos, e assim como ele conhecia tanto a Pedro, que por mais que Pedro, né, se achasse ali valentão, se achasse forte, corajoso, o Senhor sabia que ele não era. Não a esse ponto, né, de enfrentar ali uma morte de cruz como Jesus enfrentou. Então, irmãos, quantas vezes nós não damos valor, né, o que Jesus fez por nós ali? A palavra do Senhor vai falar que ali Jesus, ele foi humilhado. Jesus, ele foi esbofeteado. Jesus, ele morreu uma morte, né, de cruz, uma morte dolorosa, por a mim e pela tua vida. E nós, muitas vezes, nós negamos Jesus com as nossas atitudes, com a nossa maneira de pensar, de falar, de agir. Quantas vezes, né, não negamos o nosso Jesus que deu a vida por nós? Quantas vezes Jesus pede algo da gente, né, que nem se compara ao que Jesus passou por nós e não queremos fazer. E muitas vezes nem só não queremos, muitas vezes nem fazemos. E aqui, irmãos, lendo essa palavra aqui, né, falando sobre Jesus no Getsemane, falando sobre a traição de Judas, né, falando aqui, né, sobre a morte de Jesus, a gente pode ver, né, o quão grande foi esse sacrifício aqui de Jesus, né, por nós. E muitas vezes não somos capazes, né, de fazer nada assim pelo Senhor, de fazer nada assim que muitas vezes, né, nos aproxima mais do Senhor. E muitas vezes é por negligência mesmo, muitas vezes é por preguiça, muitas vezes é por desleixo, porque não queremos, né, nos esforçar, não queremos buscar o Senhor verdadeiramente. E se formos pensar no que Jesus fez por nós, tudo que a gente
puder fazer aqui pelo Senhor, né? Pelo reino do Senhor ainda é pouco, se a gente for parar para pensar, né? Pelo que o Senhor fez, né, por nós. Tudo que fizermos aqui, irmãos, ainda é pouco. Não chega nem na metade do que o Senhor fez, né, por nós, para nos dar o direito, né, da vida eterna. Então, que essa passagem aqui também seja uma reflexão, né, na sua mente, para que você venha, né, refletir sobre o amor de Jesus, né, por nós, sobre o sacrifício de Jesus ali naquela cruz, né, por nós, e nos esforçarmos, né, para dar o nosso melhor para o nosso Deus, para dar o nosso melhor por aquele, né, que deu a sua vida por amor, né, da minha e da tua vida. Então foi essa palavra aqui que eu quis compartilhar, né, com os irmãos. Que assim como Pedro, né, ele negou Jesus, e muitas vezes a gente fala, né, Pedro negou Jesus e chorou amargamente, a gente nega Jesus a todo tempo também, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Quantas vezes, né, deixamos de escolher Jesus, de escolher o caminho do Senhor, de escolher as coisas do Senhor, para escolher, né, as coisas que agrada a nossa carne, que nos agrada, como carnais, sabe? Então essa é uma maneira de negar também ao Senhor. E muitas vezes, né, nem percebemos, muitas vezes estamos aqui como Pedro ali negando e sem perceber, até que chegou o momento ali, né, que ele percebeu e como ele sofreu e se arrependeu. E Jesus ali usou ele tremendamente. Por quê? Porque o Senhor conhecia, né, o coração dele, o Senhor conhecia a fragilidade humana dele. E glória a Deus, porque o Senhor conhece a nossa fragilidade humana, porque senão nem aqui estaríamos mais. Mas o Senhor é tão bom, é tão misericordioso que Ele nos conhece, né, melhor do que nós mesmos. E tem misericórdia de nós e nos dá chance a cada dia. Então, irmãos, louve ao Senhor, agradeça ao Senhor, né, por mais um dia. Agradeça pela misericórdia do Senhor na sua vida, que tem te sustentado. Talvez a sua vida não esteja, né, da maneira que você gostaria que ela estivesse. Talvez você não tenha, né, o que você gostaria de ter hoje. Mas através dessa palavra que eu quero te falar, você tem algo, né, de mais precioso que existe, que é a sua vida, que foi dada, né, pelo Senhor ali naquela cruz. E todo dia que nós acordarmos é um dia, né, de agradecer ao Senhor, de bendizer o nome santo do Senhor, de ir à luta, né, de ir à luta para conquistar aquilo que você quer também aqui nessa terra, mas sem esquecer, né, de quem te deu a vida, de quem está te dando oportunidades aqui nessa terra, de viver uma vida, né, uma vida com Cristo, com aquele que deu a vida por você. Amém, irmãos? Então foi essa reflexão de hoje que o Senhor me deu, né, para compartilhar com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós cremos no teu sacrifício ali naquela cruz e somos gratos ao Senhor por isso. Gratidão, Jesus. Gratidão pela vida, pela saúde, pela oportunidade, Senhor, de amanhecer mais um dia na tua presença. Gratidão, Senhor, pela família, por tudo que o Senhor tem nos dado aqui, Senhor. Pai, desde já eu quero te pedir que quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, Pai, com transformação, Senhor. E que o Senhor venha estar suprindo todas as nossas necessidades, Senhor. E que o Senhor nunca nos deixe esquecer, né, do Senhor que deu a vida por nós. Amém. Graças a Deus.